Tudo bem? Desculpem o horário da live, mas é o único horário que foi possível. Eu vou deixar salva para receber muitas e muitas mensagens do pessoal dizendo que esse horário fica difícil para assistir. Mas de qualquer forma, vai ficar 24 horas disponível e depois eu subo para o meu canal do YouTube. Então fica lá para todo mundo poder assistir e tirar as dúvidas. O tema da live de hoje é um tema que eu gosto muito, que são restaurações semidiretas em dentes posteriores. É uma situação clínica muito comum no consultório, onde a gente tem um dente com uma restauração mais ampla. Né? Então, a gente tem cavidades mais amplas que fogem já da indicação de uma restauração direta. E aí a gente chega para o paciente e diz para ele que a gente precisa fazer uma inlay, uma overlay em cerâmica. O que acontece é que nem sempre, na maioria das vezes, o paciente não tem condições para fazer esse tratamento indireto. E essa é a realidade do meu consultório. Eu tenho pacientes que têm condições, mas eu tenho uma grande maioria de pacientes, que eu acho que também condiz com a rotina do consultório de vocês, que não tem condições. E aí o que a gente, nós clínicos, acabamos fazendo? A gente acaba fazendo uma restauração direta, tentando aí, como nós somos dentistas, a gente vai sempre dar um jeitinho. A gente tenta fazer da melhor forma possível, mas é muito difícil a gente restabelecer o ponto de contato ideal. A gente tem o problema da contração da resina numa cavidade muito ampla, em acomodar bem essa resina. Na parede, normalmente a caixa proximal ela fica muito ampla e aí você vai ter um volume muito grande de resina. Você não tem certeza se todo aquele volume de resina ficou bem fotoativado. Então a gente tem uma série de dificuldades quando a cavidade é muito ampla. Então vocês percebem que o paciente ou é 8 ou 80. Ou ele vai fazer uma direta, a gente vai fazer uma restauração direta que não vai ficar tão boa, por mais que a gente seja habilidoso, nós temos esses fatores. E o indireto, que seria a primeira opção, a mais viável, o paciente não pode pagar. E quando eu conheci esse material da Voco, eu já uso há bastante tempo. Ontem nos stories eu estava falando. Se alguém for voltar e tiver o capricho de voltar ao meu Instagram, vai ver que eu já faço isso há bastante tempo. Eu já tenho casuística de 7 anos, 6 anos no consultório fazendo essa técnica, porque a hora que surgiu eu falei assim, era isso que eu precisava. Porque eu ofereço o melhor, isso também é uma dica, a gente tem que oferecer o melhor para o paciente, ele tem que saber que o melhor para aquele dente que está mais destruído, com uma cavidade maior, mais ampla, é a cerâmica, é a indireta, com um dentista, com um protético. Porém, a gente precisa, eu brinco, a gente tem que ter um portfólio adequado, um portfólio amplo para o paciente. Então, ele não pode ir lá, que não é o ideal, mas se você tem um meio termo, e o pessoal me perguntou quanto que eu cobro. Eu cobro mais ou menos metade do valor da cerâmica, porque dá trabalho também. E a grande vantagem é que a gente faz isso numa sessão. Então, eu marco uma sessão de 2 horas para fazer esse procedimento. Vários colegas também falaram, Paula, mas eu posso moldar e vazar com gesso e fazer no gesso? Pode, porém você vai ter uma sessão a mais, né? Porque o gesso demora um pouco mais para pegar presa, você vai trabalhar naquele gesso para depois cimentar. Então você acaba perdendo uma sessão clínica. Essa técnica, moldando com esse material da Voco, você faz em uma sessão mais longa, mas já está resolvido. Então eu vou mostrar para vocês, tentar mostrar aqui o passo a passo, como que eu faço. Surgiram muitas dúvidas. Ontem eu acho que eu respondi mais de 200 directs, porque toda vez que eu posto isso, é o meu dia a dia no consultório, pelo menos uma por semana eu acabo fazendo nessa forma, nessa técnica semidireta. Gosto bastante. Então surgiram muitas dúvidas. Primeira dúvida, eu quero responder, tem algumas ex-alunas que me mandaram, que me pediram. Qual é a indicação? Então, a gente já sabe. Restaurações muito amplas, né? Passou de 1/3 o istmo ali, naquela cavidade oclusal. Proximal muito ampla também, perdendo cúspides. Então, aqui no caso que eu tenho aqui para mostrar para vocês, a gente já perdeu toda uma cúspide palatina.
Outro caso interessante para a gente fazer é pacientes com dentes com tratamento endodôntico, que normalmente também perderam muita estrutura. Pacientes com trincas em base de cúspide. Então você tirou uma restauração OD ou OM ou MOD em amálgama. Isso é muito comum a gente ter trincas. E aí quando a gente tem trincas, e se essa trinca estiver localizada aqui, ó, vou mostrar para vocês. Você tirou uma MOD e você percebe uma trinca em base de cúspide, tá? O que você vai fazer? Essa trinca aqui, ela, se você não proteger, não recobrir essa cúspide, aí a indicação é recobrir a cúspide, você não segura isso, então você pode ter depois uma fratura. Então é muito, muito interessante que você fique atenta a essas indicações. Tirou uma amálgama, não é tão amplo, mas eu tenho uma trinca, vamos fazer de maneira semidireta ou indireta, recobrindo essa cúspide para que você proteja essa cúspide. Tirei um amálgama muito amplo, tem um tratamento endodôntico. Eu gosto sempre de cimentar um post de fibra, de vidro para reforço. E aí eu fico na dúvida se eu mantenho a cúspide ou não. Isso também foi uma pergunta. Como que eu vou saber se eu rebaixo essa cúspide ou não? Eu vou medir. Eu preciso medir se a base dessa cúspide tem pelo menos 2 milímetros de espessura. Se ela tiver 2, eu posso manter. Vamos ver essa aqui, ó. Essa aqui tá com 3. 3 e pouco. Então, você mede bem na base dela, onde tem o apoio de dentina. Se eu tiver pelo menos 2 milímetros, eu mantenho a cúspide. Se eu tiver menos do que 2, é muito sério, é alto risco de fraturar. Então, é melhor você rebaixar essa cúspide e proteger ela na tua restauração semidireta, em resina ou em cerâmica. Como aqui o assunto é resina, semidireta, eu vou focar nisso, tá? Então, isso são algumas indicações e vocês podem ver que são indicações assim que acontecem sempre no nosso consultório, sempre, sempre, sempre. Outro assunto também, como a gente realiza o preparo. O preparo mudou muito. Então, a gente tem hoje em dia um preparo expulsivo. Eu não tenho mais necessidade, quem é das antigas como eu, aprendeu a fazer uma caixa oclusal, certo? Uma canaleta, uma caixa, canaletas de retenção. Não é mais necessário isso, porque hoje em dia nós estamos com materiais adesivos, então a nossa resina vai ser cimentada adesivamente. Então você não precisa mais fazer uma caixa. Eu posso preencher a base aqui com uma resina e depois repreparar? Deve. Fica muito bom. Então, a ideia é um preparo expulsivo, uma inclinação aqui dessas paredes de 6 a 9 graus, tá? De preferência, né, com toda o limite aqui em esmalte, porém nós já temos também situações onde essa região está subgengival e a gente faz a gente levanta a borda, né, a margem com resina, mas isso é um assunto para uma próxima live. Então, a gente vai tentar sempre deixar em esmalte, em dente, né, as bordas da cimentação, é sempre expulsivo, não há mais necessidade de fazer uma caixa oclusal. Então, isso facilitou demais a nossa vida. Aqui eu vou mostrar para vocês o meu kit, com sugestões de brocas. Ainda tá vendendo apenas através da Labor Dental. Depois eu posso passar para vocês o contato da Ju ou das meninas da Labor, que elas estão aí em quase todas as capitais. Ou vocês podem pegar os números e comprar da marca que vocês acharem melhor. Eu gosto sempre de uma 1014 para delimitação. Então vocês vão falar: Paula, tá bom, eu tenho que recobrir a cúspide. Quanto que eu vou fazer de desgaste? 1,5 milímetro é suficiente. Como que eu faço para não extrapolar ou para saber que é 1,5 milímetro? A 1014, ela tem um diâmetro aqui de 1,4. Então, você usa ela como referência. A 2135, granulação normal e granulação FF. Aqui também para as regiões oclusais, quando necessário. E essa 3131 é uma broca excelente. Eu tenho vários modelinhos dela aqui, vários tamanhos. Olha que delicadeza. Essa aqui já te dá a inclinação correta do teu preparo, que é para que ele fique expulsivo e com uma caixa
né? Já com essa inclinação com essa angulação de 6 a 9 graus, tá? Então a broca te ajuda bastante. Então é simples, preparo não é complexo. E depois eu deixei essa aqui, que é uma Dura White, que é uma broquinha conhecida como chofu, para ela dar um acabamento, deixar tudo arredondadinho, e aí você consegue também fazer todo um acabamento no teu preparo. Mais do que necessário, não precisa muita coisa para fazer um preparo, nem muitas brocas. Você precisa só desse básico, já é suficiente. Certo? Então, aqui eu tenho o meu preparo. Então, qual seria a sequência clínica que eu faço? Eu anestesio o paciente, coloco um isolamento, retiro a restauração antiga, faço um novo preparo, faço um selamento dessa dentina, quando necessário. Se for um dente com tratamento endodôntico, já coloco o meu post, já preencho com resina, já repreparo, enfim, deixo prontinho. Tiro o isolamento e vou moldar. A moldagem, para quando você vai, prestem atenção, isso é uma dica importantíssima. Nós vamos vazar o molde com silicone para modelos. Paulo, existe outro material que eu posso usar? Você pode usar um silicone de adição. Eu já testei várias marcas, porém, a que dá mais certo é essa. Então, é a que eu uso aqui no consultório, mas vocês usem o que vocês acharem melhor. Paulo, posso mudar com silicone de adição e vazar com gesso e demandar mais um horário clínico? Tudo bem, vocês que vão organizar aí da maneira que vocês trabalham melhor. Para vazar com isso, precisa moldar com alginato. Não moldem com silicone de adição. Não vai sair, porque essa é uma adição. Adição com adição gruda, que é uma loucura. Você não consegue tirar. Eu já tentei, juro pra vocês que eu já tentei, não deu certo. Nem vaselinando, nem isolando, não dá certo. E com condensação, também já tentei. Eu consigo tirar, mas eu quebro, eu vazo de novo. Dá trabalho. O que dá menos trabalho é o alginato, tá? Mas aí você não pode usar um alginato qualquer. O ideal é que você use um bom alginato. Eu normalmente, por se tratar de um dentinho aqui, eu vou moldar com uma moldeira parcial. É só nesse caso que eu uso moldeira parcial. A gente tá rindo aqui porque mesmo se eu fosse fazer esse dente e mandar pro protético, eu moldaria a cada toda, tá? A gente perde muita referência quando a gente manda pro protético só uma parcialzinha aqui, mesmo que for para ele fazer só um dente, ele não tem a referência oclusal dos outros para poder montar no articulador, tá? Então, aqui nesse caso, como eu mesmo vou estar fazendo, eu uso uma parcial. E eu vou mostrar para vocês, então, um passo a passo, tá bom? Aqui eu tenho, então, uma medida para uma porção. Sempre pó no líquido, né? Esse aqui é um alginato Prastalgin. Ele é da Septodont. Um alginato que eu gosto bastante também. Outro alginato que eu gosto é o Hydrogum 5, da Zermatt. Ixi, ficou bem durinho aqui. Também é um alginato que eu gosto bastante. Acho que eu até gosto mais o do Hydrogum, porque a consistência dele para moldar é melhor. Não tem nenhuma gotinha de água ali não, né? Tudo bem. Ó, então a gente vai moldar com o alginato. Tá um pouquinho durinho, acho que pode ser até um pouco mais molinho. Eu sempre faço isso, ó, eu coloco um pouco no preparo, vamos ver aqui, e vamos moldar. Paula, mas o alginato não é tão preciso igual um silicone de condensação de adição. Não é mesmo. Daí que eu vou dar as dicas para vocês depois. Se a adaptação não ficar tão perfeita, a gente tem ainda mais um recurso para que essa pecinha fique bem adaptada. Vamos ver como é que vai ficar. Se não ficar bom, a gente molda de novo. Eu faço com um pouquinho mais molinho. Muitas dúvidas aí? Vamos mostrar as espátulas. Enquanto o alginato pega presa, eu fiquei também de mostrar os instrumentais que eu gosto. Eu selecionei aqui os instrumentais que eu mais gosto. Eu acho que o que vocês mais me veem usando é a Almor. Esse aqui. E essa Almor é uma Almor delicadinha da Golgram, porque ela foi desenvolvida para odontopediatria. Então ela é bem delicada, ela tem flexibilidade aqui.
E ela tem essa parte que eu gosto bastante para pegar resina. Outra espátula que eu uso muito é essa que tem a bolinha na ponta, simplesinha aí, que vocês já estão habituados com ela. Tem uma que tem bolinha dos dois lados, tem uma que é espátula e bolinha. Uma sonda super fina, também é bem importante. Esse aqui que tem um formato, vocês vão ver na hora de esculpir, vou mostrar pra vocês. Esse formato aqui, ó, é fantástico pra cúspide. Eu gosto muito. Essa é a SD2, tá? E eu sempre uso um removedor de excessos, que é bem fininho, que parece aquela cureta de pério que corta dos dois lados. E a gente tem também essa linha Millennium Suprafio mesmo, que é bem fina, e ela ainda tem uma flexibilidade aqui, também é bem interessante. Então, instrumental básico para a gente fazer a nossa restauração. E vamos ver aqui que já pegou presa, vamos tirar. Ah, moldou legal, ó. Então, moldagem com um bom alginato, certo? Vamos vazar agora. Então, para usar esse silicone, precisa da pistola dispensadora e a ponta. Então, a gente vai tirar um pouquinho antes aqui da primeira mistura. E nós vamos, começa pelo dente vizinho, preenche tudo. A ponta precisa ficar em contato aqui, ó, com o material para não dar bolha, principalmente no dente onde a gente vai trabalhar. Completo pelo menos um dente de cada lado. E coloco, isso aqui também é uma outra dica, lá no curso da semana passada de posteriores a gente fez. E algumas colegas acabaram economizando e não deixando essa base um pouquinho mais grossa. Aí depois ele quebra, tá? Então, ó, vou deixar aqui pra Tamires mostrar pra vocês qual é o silicone, tá? Esse aqui. E ele é da Vulco. E precisa usar nessa pistola mistura, eu falo pistola, né? Mas é um dispensador e precisa ter uma ponta, que é a ponta misturadora. Ok. Ah, esqueci de mostrar esse instrumental que eu gosto também, tá aqui no cantinho. Teve um dia que eu mostrei, o pessoal ficou enlouquecido. Também é um instrumental para odontopediatria, que o Souza da Golgran que desenvolveu esses instrumentais. Apesar de ser para pediatria, o cabo dele é tamanho normal, porque a boca é de criança, mas a mão é de adulto. Então ele tem uma sonda super fina de um lado e tem essa parte que parece um biquinho de pato. Aqui é legal para esculpir, a bolinha é legal para compactar a resina. Adoro, e esse eu não sei a referência de cor, vou deixar aqui, ó. Ver se dá pra ver. Ó, pessoal, só nesse tempinho isso aqui já pegou presa, tá? Ó, já ok, nós vamos tirar, tá? Tem algumas dicas, você pode tirar o material de moldagem aqui, ó, da moldeira e fazer isso aqui e ele sai, tá? Ou às vezes também você nem precisa fazer isso, ele vai sair. Tá, ó, aqui a gente tem então a cópia do nosso preparo. Paula, mas eu tô vendo, deu uma bolinha, deu uma bolinha positiva aqui que a gente já vai tirar. Deixa eu ver, aqui a pontinha de cúspide não há muito problema, mas eu tô vendo o término bem nítido, e vocês estão conseguindo ver? É bem interessante. Então, essa partezinha aí que ficou uma bolinha, vamos já tirar, para ela não atrapalhar a adaptação da minha peça, ó. Eu venho, pode ser com uma lâmina de bisturi, ou pode ser mesmo com um instrumental, eu tirei, tá? E agora a gente vai começar. O que eu faço nessa hora? Eu falo pro paciente fechar, fica quietinho, dá uma levantada, vai beber uma água, vai no banheiro, coloca alguma coisa pro paciente assistir, mas ele tá ali na cadeira, não manda ele embora não, tá? Então aí rapidamente a gente vai fazer. Respondendo agora várias e várias perguntas. Qual resina usar? Uma resina boa, né, gente? Uma resina pelo menos nano híbrida ou nano particulada. Pode ser uma Z350, pode ser uma Grandioso, ó, Voco, Grandioso. Excelente resina, alta resistência, bastante porcentagem de partículas de carga.
Ah, eu quero fazer uma mais caprichada ainda. Admira Fusion, tá? O que que acontece com essa Admira Fusion? Ela tem partículas cerâmicas, excelente resina, alta resistência. Eu quero usar uma book, porque eu quero preencher isso aqui, esculpir, eu não quero perder muito tempo com isso. Eu posso usar uma novidade aqui, ó. Filtech One, Book Fill da 3M. Sonic Fill da Care. Grandioso de novo, só que em caps. Então, você vai escolher uma boa resina, você não vai fazer com uma resina qualquer, tá? Porque esse é um trabalho de alta durabilidade na boca do paciente. Então, vamos agora fazer a nossa restauração. Aí, essa parte é uma parte que alguns colegas têm bastante dificuldade, fazer escultura, deixar a forma, né? A forma da restauração mais adequada. Eu sei que não é muito simples para alguns, mas, gente, é treino, tá? É treino. Se você tem dificuldade, pega lá seu manequim da faculdade, de algum curso, prepara e vai, pega a resina que você tem lá vencida no consultório e faz. Faz com a resina vencida até você treinar. Paciente faltou, vamos esculpir um dente. Pega um livro de morfologia legal, né? E vai treinando. Vem fazer meu curso de posterior, que eu também, a gente tem um treinamento em relação a isso. Ou logo a gente já vai abrir as inscrições para o nosso curso show de resinas, eu e a Tininha, que também a gente tem um treinamento em restaurações posteriores. Ah, eu posso também usar, vocês viram ontem, eu usei um pigmentozinho, ficou bonito. Posso usar um pigmento. Aí, outra dúvida, nossa, a hora que eu vou restaurar essa resina aqui nesse modelo de silicone, não é bom. Como assim, vai grudar? Como que eu vou fazer a interproximal? É para ficar bem encostadinha mesmo, você não vai colocar uma matriz aqui, tá? Você vai adaptando essa resina para desenvolver o ponto de contato bem justo mesmo. E aí depois eu já vou mostrar como é que a gente faz o acabamento dessa região. Lembrando sempre que o nosso ponto de contato, ele fica mais aqui, ó, nessa região mais para vestibular. A nossa ameia, aqui no caso palatina, é maior do que a ameia vestibular, tá? O nosso sulco principal, ele segue um padrão que eu vou ter uma orientação dos meus dentes vizinhos. Então, todos esses aspectos nós dentistas precisamos estudar e saber para poder restaurar corretamente, tanto de maneira direta como de maneira indireta. Não tem jeito, né? Nós temos que dominar esses conceitos de forma e oclusão. Então, vamos lá, deixa eu colocar mais um pouquinho de resina. Nossa. Ah, Paula, eu tô vendo que você não tá fotoativando. Posso colocar um pouquinho e fotoativar? Pode. Não tem problema. Ó, altura de crista marginal com crista marginal do dente que eu tô fazendo, tá? Então, esses são todos padrões de morfologia que a gente tem que respeitar. Existe um outro detalhe, né? Quando a gente está restaurando um dente de manequim como esse, é tudo mil maravilhas, né? Não tem a oclusão aqui para pegar depois, né? Então, na vida real, isso não acontece. A gente não tem aquela oclusão ideal em todos os casos. Então, como que a gente faz para que a minha restauração, e aí não só a indireta, como a direta também,
não dê muito ajuste oclusal, que eu não tire toda a minha escultura no ajuste. Então, quem já me segue aqui ou quem acompanha meus cursos já sabe que a primeira coisa que a gente faz antes de começar qualquer procedimento restaurador, direto ou indireto, é verificar a oclusão do paciente. Então, antes de qualquer coisa, você vai pegar a pincinha, o paciente chegou, vai pegar a pincinha com o teu carbono. Eu gosto do Bausch Progress. Você vai pegar ele, vai pedir para o paciente morder, e ali você já vai saber se você pode se empolgar na escultura ou não. Porque muitas vezes o paciente ficou ali com aquela restauração antiga, em amálgama, muitas vezes que não estava bem esculpida, ou mesmo já ocorreu uma adaptação do antagonista, ele já deu uma instruída. Você não consegue fazer uma cúspide na altura que deveria, tá? Então é muito importante que você observe o que o paciente tem para que a tua escultura fique adequada. Observe os pontos de contato, né? E aí a gente vai ajustar esses pontos de contato de acordo também com o que o paciente tem. Muitas vezes, infelizmente, a gente não consegue todos aqueles pontos de contato dos livros, mas a gente tem que sempre pensar em equilíbrio oclusal. Eu não posso deixar só um contato aqui. Eu tenho que ter um aqui, eu tenho que ter um nessa outra cúspide, concordo? Senão esse dente pode começar a sofrer até uma mudança de posição. Então, pensem em equilíbrio, sempre, sempre. Então, ó, eu faço a minha restauração. O legal de você fazer no modelinho é que você tem uma visão muito boa, diferente na boca do paciente. Quando que na boca do paciente a gente consegue dar essa curvatura? Difícil, né? Essa curvatura aqui na região proximal. Posso usar um pincel? Posso usar uma espátula fina. Vocês viram que eu curto muito essa aqui, né? Eu adoro essa espátula. Então, rapidamente aqui, ó, fizemos uma escultura, restauramos. A gente vai se empolgar ou não de acordo com o que o paciente tem, né? Tem horas que a gente pode, tem horas que a gente não pode. Esse paciente aqui não vai dar ajuste oclusal nenhum, né, gente? Então, a gente pode se empolgar. Mas sempre observem alguns padrões aí da morfologia. Então, os sulcos principais, ponto de contato, sulco, né? Essa delimitação do sulco no local correto, a inclinação das cúspides, tá? Inclinação das cúspides. Esse instrumental que eu falei para vocês, que eu gosto bastante, esse instrumental ele já deixa uma cúspide com uma inclinação muito interessante e você já consegue também fazer uns suquinhos secundários com ela. Então, você consegue vir e fazer suquinhos secundários. E aí você vai caprichar mais ou não, de acordo com o teu tempo também, tá? O importante é que vai ficar uma restauração bem feitinha. Finalizado, observo em todos os ângulos, tá tudo ok, vamos fazer a fotoativação. E aí também surgiram muitas dúvidas. É muito interessante que eu tenha um aparelho fotoativador potente e, de preferência, Polywave. Então, eu tenho o Blueface e o Valo, são esses são esses aparelhos fotoativadores mais potentes. Nessa função que eu estou usando aqui, que é o High, ele chega a quase 3.000 miliwatts por potência. E eu vou fotoativar essa minha pecinha de todos os lados. Então, eu fiz a fotoativação aqui. Nós vamos retirar essa pecinha aqui do modelinho, ó. Retiro.
minha pecinha, bonitinha, tá? E aí, ó, vamos fotoativar também por trás, né? Uma região que jamais numa restauração direta eu conseguiria chegar com a luz. Ai, Paulo, eu já ouvi falar que eu posso ferver. Pode ferver. Eu já ouvi falar que eu posso empacotar e fazer um ciclo de autoclave para fazer uma polimerização adicional. Pode também, mas hoje em dia com esses aparelhos mais potentes, você faz sempre uma fotoativação por bastante tempo adicional em alta potência e você vai ter uma resina bem resistente. Então, ok, a pecinha está pronta. O que a gente vai fazer? A gente tem que adaptar na boca do paciente, tá? E não pensem que você vai pegar a sua pecinha, eu até fiz questão de fazer todo esse protocolo, e você vai colocar aqui e ela vai entrar assim, maravilhosa, ó. Ela, muitas vezes, aqui até que entrou maravilhosa, não era para entrar, era para dar um pouquinho mais de trabalho. Porque eu queria mostrar para vocês, porque ontem exatamente aconteceu isso. Você vem, você coloca a peça aqui e ela não entra. Aí você fala assim, nossa, muito difícil de fazer isso. O que você vai fazer? A dica, ó. Aquele carbono que você verificou a oclusão, ele é muito grosso. O Bausch Progress, ele é grosso para isso. Você precisa comprar esse aqui, ó, que é aquele bem fininho, que é o Aquafilme. O que você vai fazer? Você vai colocar ele sobre o dente. Isso vale para pecinha de cerâmica também, tá? E você vem, ó, e faz isso aqui. Coloca ele sobre o carbono e, ó, tira. Coloca e tira, coloca e tira. Se o teu não tá nem entrando, ele vai começar a marcar aqui, ó, a proximal. Aí você vem com um disquinho, ou com uma broquinha multilaminada, ou mesmo uma esférica diamantada, bem de levinho, e vai tirando. Aí ele marcou bastante essa região aqui, ó, tá? Eu não vou tirar no teu dente, eu venho e tiro um pouquinho na peça. Você vai perceber que a cada vez que você faz isso, a tua peça entra melhor. Só porque eu queria que ela não entrasse tão bem, ela entrou super bem. Mas na boca do paciente nem sempre acontece isso. Vai depender muito da expulsividade do teu preparo, vai depender muito da moldagem que você fez, tá? E vai depender muito de como você preparou a proximal lá naquele modelo cor-de-rosa. Então você colocou o carbono, tirou um pouquinho. Tomem cuidado para não tirar nessa região do ponto de contato que você precisa devolver, tá? Então vai tirando só onde marca. A pecinha adaptou legal. Nossa, maravilha. Se a tua adaptação ficou perfeita, você pode cimentar com o quê? Deixei até aqui para mostrar para vocês. Com algum cimento dual ou com um cimento que, além de ser dual e foto, ele ainda é autocondicionante. Os cimentos que eu gosto, Max 100 Elite da Care, NX3 da Care também gosto bastante, mas o meu acabou. Multilink, Ivoclar, esse Monocen também, ó, tá até acabando. Eu testei ele, é da Shofu, eu adorei. Ele é um autoadesivo e tem liberação de flúor. Excelente esse cimento. Da linha da Voco, Bifix, também gosto muito. Então, quando que você vai usar um cimento dual ou autoadesivo? Quando a tua peça ficou super bem adaptada. Paula, eu tô vendo um gapzinho. Então, vamos lá. Eu tô vendo um gap. O que eu vou fazer? Lembra que eu falei pra vocês que eu vou dar uma dica? A dica é isso aqui, ó. Você tem dois materiais que você pode usar para cimentação dessas peças, caso você perceba algum gap, algum espacinho que não ficou bem esculpido, bem adaptado, alguma coisa falhou. Você pode cimentar com essa resina, que chama Beautiful Flow Plus. Por que tem que ser a Beautiful Flow Plus? Porque ela tem maior quantidade de cargas, ela não escorre nada. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Vou mostrar aqui, ó. Tem várias cores, A1, A2, A3. Então, a Beautiful, ela tem uma consistência excelente. Olha, que interessante.
tanto de adaptação da peça como para vedar esses gaps. E aí você vai fazer a fotoativação por vestibular, por oclusal e por lingual, por palatina aqui no caso. Sempre uma fotoativação em todas as faces, tá? Então, essa é uma opção. Uma outra opção é... Paula, posso usar qualquer resina flow? Não. Tem algumas resinas que são flow e tem baixa quantidade de carga e não tem resistência, tá? Então, essa aqui é uma flow especial, tá? Não são todas as resinas flow, né, de consistência mais fluida que podem ser usadas. Então, é importante que você use uma boa resina flow com bastante quantidade de carga. A Voco tem a Grandioso Flow, também numa consistência que não escorre tanto, também uma boa opção. Então, ou eu uso isso, ou eu posso usar, quem tem aquele equipamento para aquecer a resina, você pode usar uma resina termo aquecida. Também está sendo muito utilizado, também é uma excelente opção. Então, seria isso que eu queria mostrar para vocês. Vocês querem que eu... Ainda dá tempo, tá? Ainda tem o polimento. Verdade, obrigada, Tamires. A Tamires está me ajudando aqui. Ó, voltando. A gente falou do que pode ser usado para cimentação, mas eu fiz a adaptação da minha peça. O que que eu vou fazer? Eu vou polir. Eu vou dar o acabamento e polir fora da boca. Olha que legal. Quando que a gente consegue um polimento bom nessa região interproximal, na restauração direta? Muito difícil, né? Então, aí, o que eu uso para polir, ó, coloquei aqui também. Vocês podem usar qualquer sistema de discos, os mais grossinhos, são para tirar esses locais que estão pegando. Então, você pode usar os mais grossos, depois os mais finos, na região interproximal. Eu gosto bastante das borrachas siliconadas de passo único. Essa da Care, você tem da Shofu e você tem da TDV, são ótimas. Paula, percebo que as regiões de suco aqui não ficam tão polidas. Ó, você precisa de uma pedrinha delicada. Essa aqui é a Dura White, a pedrinha Shofu, para esses acabamentos em regiões de suco. E depois, para finalizar, eu passo a minha queridinha, que é a Carbeto, gosto bastante dessa. E para essas resinas está funcionando super bem, dá um excelente brilho. Então, fez a cimentação, tá? Aqui tem uma peça bem polidinha para vocês, que eu acabei de fazer. Fez a cimentação, retirou todos os excessos. Vamos fazer o ajuste oclusal. Deu alguns ajustes, ajusta. E depois você pode passar a siliconada de novo e só a Carbeto. E é isso. Espero que vocês... Preparo da peça. Você faz o preparo da peça? Sim. O preparo da peça pode ser feito... Bom, aqui ela vai ficar assim mesmo, toda suja de carbono. Aí você vai pegar um algodão com um álcool e vai tirar todo esse carbono. Ou você pode jatear, se você tiver um jato de óxido de alumínio, é o ideal, porque você jateia essa parte interna. E aí ela já vai estar pronta, só você passar um adesivo. Eu uso muito, gente, adesivos autocondicionantes. Deixei um aqui para mostrar para vocês, que é o Futura Bond. Tem o da 3M, que eu gosto muito. Tem o da Dentsply, que eu gosto muito. Da Voco, da Coozer novo, que eu tô testando. Da Care. Então, as empresas estão com excelentes adesivos autocondicionantes. E os universais, que tem a letra U ou universais, eles já contêm sua formulação silano. Então, é bem legal, porque você jateou, você aplica esse adesivo que já tem silano, dá um jato de ar, coloca o material aqui e leva em posição na boca do paciente. Outra opção, Paula, não tenho esse jato de óxido de alumínio. Então, você vai limpar a peça, vai passar ácido fosfórico, vai lavar, vai secar e vai passar um silane adesivo ou um universal, tá? Jato de ar. Jato de ar para evaporar o solvente. No dente, procedimento adesivo, tá? Condicionamento ácido em esmalte.
Eu não condiciono mais dentina, eu só uso adesivo autocondicionante, tá? Isso também é uma situação que eu já faço há muitos anos no consultório para evitar dor pós-operatória, falhas adesivas. Então eu só uso adesivos autocondicionantes, ou de 2 frascos ou de 1 frasco. Então, sistema adesivo no teu dente, sistema adesivo na tua peça, ou essa resina flow especial com bastante carga que pode ser utilizada, ou um cimento dual ou alto adesivo. Aí, se for alto adesivo, olha que legal, por isso que eu falei para vocês que eu gosto. O alto adesivo, você só vai limpar a peça aqui, você só vai limpar o teu dente. No teu dente, você vai condicionar apenas o esmalte, vai manter dentina úmida. E o alto adesivo faz tudo. Ele faz a adesão na dentina, ele faz a adesão na tua peça. Então, facilita bastante. Uso muito cimento autoadesivo tanto para essas situações, como também para cimentação de post de fibra de vidro, que são os pinos, né, de fibra de vidro, que o pessoal também pediu muito uma live a respeito disso, e logo eu preparo e passo para vocês, vou preparar algum conteúdo especial nesse sentido, que também é dia, é o nosso dia a dia aqui no consultório, tá bom? Espero que tenha alguma dúvida aí que eu possa responder. Não sei se vocês, se ficou bem claro, mostrando assim todo o passo a passo. Espero que sim, tá? E eu vou respondendo vocês conforme eu vou tendo tempo, eu vou respondendo. Se eu demorar, vocês me cobrem lá no direct que eu respondo todo mundo, tá bom? Um beijo para todas, para todos. Um bom restinho de semana e até a próxima live. Vou deixar salvo no YouTube, vou deixar salvo aqui 24 horas e subo pro YouTube, tá bom? Beijos.